Você já parou para pensar porque tem tanta gente falando sobre copy, mas quase ninguém ganhando dinheiro com isso? Vamos ser totalmente sinceros. Se aprender copywriting fosse só uma questão de você aprender fórmulas prontas, como a estrutura AIDA, a estrutura PAS, já tinha uma galera milionária por aí. Só que não é isso que está acontecendo, né? É por isso que no vídeo de hoje eu quero te ensinar o tutorial completo sobre copywriting. Se você está começando nesse universo agora e está perdido, não sabe como dar os seus primeiros passos, ou você quer aprender essa técnica para que você aplique no seu próprio negócio e comece a vender mais, no vídeo de hoje eu preparei um aglomerado de todas as técnicas que são indispensáveis para que você aplique e já tenha resultado. E não, a gente não vai falar de estrutura pronta, eu vou te ensinar os fundamentos para que você aplique independente de qual seja o seu negócio. Então vamos lá, eu acabei de trocar de tela aqui para que você aprenda melhor. Eu preparei um material bem completo para você, este PDF completo, já te dizendo logo de cara. Ele está disponível para que você faça o download lá no nosso grupo do Telegram. Então, se você quiser fazer o download do PDF dessa aula que você vai aprender aqui, é só você descer no primeiro comentário fixado que você consegue baixar todo esse PDF, ok? Essa aula ela vai ser dividida em 3 grandes fases, que são fases muito importantes para que você trabalhe e entenda o que é copywriting. A primeira fase é justamente você entender o que é um copywriter, qual é a diferença de um copywriter para um redator publicitário e você como copywriter, o que você faz, o que você escreve no seu dia a dia, quais serviços que você presta para as empresas que você atende, ok? A segunda fase, eu vou te ensinar os elementos emocionais de um copy. Então, tudo aquilo que você precisa dominar que parte da emoção, que toca o emocional das pessoas e que fazem elas comprarem. A terceira parte é justamente os argumentos racionais que você vai utilizar ao longo do seu copy. Lembrando que tudo que eu vou te passar aqui é embasado com toda a minha experiência, com mais de 7 anos trabalhando com copy em múltiplos e múltiplos projetos, alguns projetos até mesmo bilionários, e com base em diversos estudos acadêmicos que eu também vou te mostrar ao longo desse vídeo. Então não é aquelas técnicas que você vê em videozinhos na internet, não é uma coisa que eu acordei do dia para a noite e estou te ensinando aqui. Muito pelo contrário, tudo que você vai aprender é com base na minha experiência e aquilo que funciona no mercado. Você vai ver que eu tenho uma visão um pouco diferente do copywriting. Eu acho que um copywriter, ele precisa ser um profissional extremamente estratégico para que você tenha bons resultados. Por isso eu não vou te ensinar apenas técnica. Eu não vou te falar, olha, domina a estrutura AIDA ao longo dessa aula. Muito pelo contrário. Eu quero que você entenda o porquê a estrutura AIDA funciona. Eu quero que você entenda quais são os fundamentos, a base técnica, a base estratégica de tudo que a gente vai fazer aqui. Combinado? Então vamos lá, só lembrando que caso você queira baixar o PDF para que você vá acompanhando a aula aqui comigo, é só entrar no grupo do Telegram e fazer o download gratuito, beleza? Vamos lá para o nosso conteúdo então. Começando do básico, para todo mundo ficar alinhado, entrar aqui no mesmo patamar, tanto você que já tem uma certa experiência com esse mercado, quanto você que conheceu o copywriting agora. O que é então copywriting? Copywriting é a arte e ciência de criar palavras com propósito de conversão. Então toda vez que você pensar em copy, toda vez que você ouvir essa palavra copywriting, significa que você está escrevendo um texto que espera que o usuário, a pessoa que está lendo aquilo ou até mesmo recebendo o seu copy, o receptor, porque você pode fazer copy em vídeos, você pode fazer copy em anúncios. Então a pessoa que está recebendo a sua mensagem, que a gente vai chamar em publicidade e propaganda de receptor, o receptor da mensagem, você espera que ele tome uma ação imediata. Por isso que você escreve com o propósito de conversão, de converter a pessoa a tomar qualquer que seja a ação. Quando a gente fala de marketing digital, qual é a ação que a gente espera da pessoa? Na maior parte das vezes é comprar um produto. Então ela assiste o anúncio, ela entra no seu site e ela compra o seu produto. Às vezes um produto físico, às vezes um produto digital, que no mercado digital aqui é o que as pessoas mais tentam vender, porque é um produto com escala. Normalmente você faz um e-book, um curso online, e você consegue ali vender isso por muito tempo, sem que você precise ficar atualizando aquele conteúdo toda hora. Então veja que você tem muito menos dor de cabeça do que quem vende o produto físico. Porém, nada te impede de utilizar as técnicas de copywriting para vender outros produtos, qualquer que seja o tipo de produto que você queira. Por outro lado, eu quero que você entenda que copywriting não é apenas vender. É claro, no final ali a gente sempre tem um cunho de vendas, um propósito de vendas se a gente pensa lá no final da esteira daquele usuário.
Porém, você pode fazer copies que levam sempre a pessoa para a próxima fase do seu funil. Então, no primeiro momento, você pode escrever um copy que não exige que a pessoa compre de você. Ele pode ser um copy, por exemplo, que convida a pessoa a assistir um vídeo seu. Ele pode ser um copy que convida a pessoa a participar de um evento seu, um evento online, participar de uma live, compartilhar o seu post no Instagram. Então veja que tudo isso é copywriting. Eu sempre estou escrevendo com o propósito de conversão, de fazer o usuário, o receptor da mensagem, tomar uma ação. Então toda vez que você escreve ou você grava algum vídeo que tenha o objetivo de fazer com que a pessoa que esteja assistindo tome uma ação imediata, isso se trata de copyright. Agora, outras coisas importantes que você precisa saber. Quando a gente fala de copywriting, veja, isso é a técnica. Então, copywriting é uma técnica de redação que você aplica, ok? Copywriter é o profissional que aplica essa técnica, certo? Então veja que são palavras diferentes, muito parecidas, tá? Mas elas se escrevem de forma diferente. Copy, quando você ouvir eu falando copy se trata do texto. Então muitas vezes a gente fala, olha, eu escrevi uma copy. Eu escrevi um texto persuasivo, que espera que a pessoa que esteja lendo o texto tome uma ação, ok? Muitas pessoas escrevem copywriting de maneira errada, porque elas confundem com copyright, que é aquela sigla que você usa para direitos autorais. Então são coisas diferentes, tá? Então copywriting se escreve dessa forma aqui e não dessa outra forma, tá? Muitas pessoas, muitas vezes, principalmente nas minhas outras redes sociais, Instagram, TikTok, me fazem perguntas e escrevem a palavra errado. Então, copywriting se escreve dessa forma que está no título desse vídeo aqui. Tudo bem? Ponto número 2. Qual é a diferença entre um copywriter e um redator publicitário? Veja que são profissões muito similares, não é? Então você, quanto redator publicitário, você também escreve peças que são midiáticas. Você também escreve anúncios, você também escreve ali vídeos, campanhas que podem, muitas vezes, circular na internet também. Então qual seria a diferença entre essas duas profissões? E sendo bem sincero contigo, não existe uma distinção 100% daquilo que um copywriter faz e daquilo que um redator publicitário faria. Na verdade, o que acaba acontecendo é que a carreira de um redator publicitário ela é um pouco mais formal, porque ela exige que você faça uma faculdade, que você aprenda ali publicidade e propaganda, se especialize em redação publicitária, que é uma das partes da publicidade e propaganda, e aí você vai trabalhar em uma grande empresa. Muitas vezes essas empresas multimilionárias, a gente está falando de Coca-Cola, Apple, e o seu propósito, muitas vezes, é escrever campanhas que acabam espairando para o branding. Branding é tudo aquilo que as pessoas elas pensam sobre a sua marca. Então você, como redator publicitário, muitas vezes vai escrever aquelas campanhas que lembram muito os anúncios da Coca-Cola, os anúncios da Nike. Vejam que são campanhas muito emocionais que fazem você se lembrar daquela marca, se lembrar dos propósitos daquela marca e não necessariamente comprar o produto de maneira imediata. Veja que quando você assiste um anúncio da Nike, por exemplo, um anúncio ali da própria Apple, nunca tem um CTA direto, compre o produto agora. Ninguém, nunca, você nunca vai ver um anúncio do Steve Jobs falando, olha, compre o iPhone agora, nesse momento. Não, os anúncios fazem com que você sinta desejo de ter aquele produto e depois vá até uma loja e compre. O que acaba sendo um pouquinho diferente do que um copywriter faz, que você escreve já com o propósito de conversão, da pessoa comprar o produto na hora. Por outro lado, a carreira de copywriter ela é mais informal. Você vai trabalhar com empresas que a sua grande maioria são empresas totalmente digitais, então são empresas ali dentro do marketing digital que vendem seus produtos utilizando ali estratégias e ferramentas de marketing digital. Então, na minha opinião, eu gosto muito de falar que o copywriter ele é o redator da internet. Você, como copywriter, vai escrever para empresas que são 100%, que tem toda a sua veia dentro da internet. Você vai acabar escrevendo para especialistas, que são as pessoas que gravam vídeos aqui para o YouTube, que são as pessoas ali que provavelmente você acompanha no Instagram.
essas pessoas têm um copywriter na equipe delas, que vai ser o responsável por escrever as páginas de vendas dessas pessoas, os anúncios dessas pessoas, os roteiros de vídeos que elas gravam para o YouTube, os Reels, os Stories que elas fazem, sempre tem um copywriter por trás que vai estar escrevendo esses roteiros e guiando toda a comunicação dessas empresas, ok? Então não existe uma diferença muito significativa. Você, como redator publicitário, pode trabalhar como copywriter, você, como copywriter, pode trabalhar como redator publicitário, desde que aquela empresa não tenha uma exigência de formação. Agora, a notícia boa é que caso você queira ser um copywriter, muitas e muitas vagas, elas não exigem, a grande maioria das vagas não exigem que você tenha uma formação em redação publicitária, uma formação em publicidade ou em marketing. Na verdade, essas empresas só estão preocupadas que você tenha o know-how, que você saiba escrever copy, tenha as habilidades, que é o que eu vou te ensinar aqui. Eu vou te ensinar o 80-20, aquilo que você necessariamente precisa aprender de maneira obrigatória para que você escreva bons copies. Ok? Então, feita essa distinção, redator publicitário trabalha de maneira um pouco mais formal em grandes empresas de publicidade e propaganda. Copywriter atende as empresas aqui da internet e escreve de uma maneira mais persuasiva que já espere que a pessoa tome uma ação imediata quando recebe o seu anúncio. Agora, para a gente fechar esse primeiro tópico aqui da nossa aula, eu queria responder uma pergunta que provavelmente está na sua cabeça agora. Gustavo, eu entendi o que é um copywriter, entendi o que eu posso fazer, mas será que esse mercado ele não está saturado? Será que ainda existe espaço para que eu comece no universo do copywriting, principalmente por causa das inteligências artificiais, por causa dessas ferramentas que elas escrevem texto? E aí que eu já queria te responder isso, porque essa é uma dúvida muito comum e essa é uma pergunta muito boa. Porque como essas ferramentas de inteligência artificiais, elas tendem a melhorar cada vez mais, será que elas vão acabar um dia substituindo o trabalho de um copywriter? Eu já vou te responder aqui logo de cara. Eu acredito que não, por dois principais motivos. O primeiro é que essas ferramentas, elas sempre vão exigir que uma pessoa tome controle delas. Então você não vai ver o ChatGPT escrever um texto sozinho. Você precisa de uma pessoa que esteja ali colocando os prompts e guiando toda a produção desses textos. E esses textos, quando a gente fala de textos persuasivos, textos de copy, eles são extremamente personalizados. Porque você não consegue criar uma comunicação que fale com todo mundo. É um dos pontos que você vai ver aqui quando a gente começar a entrar nas técnicas de copywriting. Se você fala com todo mundo, você não fala com ninguém. E quem não fala com ninguém, não vende. Então, quanto mais o seu texto ele for abrangente, pior serão os seus resultados. Então, você precisa de textos extremamente, os pormenores, cada linha, cada caractere do seu texto, precisa ser pensado de maneira detalhada para que você tenha bons resultados com copy. Ou seja, você não vai conseguir colocar qualquer prompt, você não vai conseguir utilizar qualquer coisa dentro do ChatGPT. Precisa que você tenha uma expertise de copy para que você guie essa produção, para que você guie colocando os elementos obrigatórios que aquele texto precisa ter. Vou te dar um exemplo. Uma página de captura exige elementos obrigatórios desse tipo de página. Então, exige uma headline persuasiva, exige que eu coloque ali o texto de uma maneira que atrai a atenção das pessoas. Ou seja, se eu só peço para o ChatGPT escrever uma página de captura para mim, o resultado vai ser muito ruim. E por que isso é importante? Porque a pessoa que vai te contratar como copywriter, muitas vezes um especialista que aparece aqui na internet, ela não tem o tempo de estudar essas técnicas de copy. Ela não vai escrever a página, ela não vai usar o ChatGPT, usar as ferramentas de inteligência artificial. Ela vai delegar isso para outra pessoa. E para quem ela vai delegar? Para um bom copywriter. Então você não vai ser substituído pela inteligência artificial. Muito pelo contrário, você vai utilizá-la para que você entregue bons resultados. É só você parar para pensar como funciona o trabalho de um designer hoje. Quando eles lançaram a ferramenta do Photoshop, por exemplo, todos os artistas, todos os designers, eles foram substituídos? Não. O Photoshop não ajuda muito as empresas a terem mais produtividade, a fazerem artes cada vez melhores? Ajuda. Você não consegue fazer ali montagens, agora com inteligência artificial, mais ainda, não fica cada vez mais legal, mais bonito as imagens? Com copy é a mesma coisa. É a sua ferramenta de trabalho. Você vai passar a utilizar essas inteligências artificiais para que você seja mais produtivo, para que você escreva melhor, com mais resultados, gere mais resultados para os seus clientes, ok?
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a inteligência artificial, ela nunca erra, ela é muito maravilhosa para sua carreira. Porém, ela não tem aquele sentimento humano. Ela pensa muito fechado dentro daquele escopo que você colocou no seu prompt. E isso para publicidade e propaganda, ela é muito ruim. Porque muitas vezes você precisa pensar fora da caixa, você precisa pensar ali algo que na ferramenta nativamente você não consegue essas respostas dela. Veja que as publicidades, propagandas, as campanhas mais famosas do mundo, ou aquelas campanhas que mais performam bem, elas têm um insight, algo contraintuitivo, algo fora da caixa, que só uma pessoa consegue ter esse olhar, só uma pessoa, um ser humano consegue ver isso, extrair essa informação e escrever toda a campanha com base nessa ideia. A IA, por exemplo, ela pode até te dar a ideia central da campanha, mas você, como copywriter, vai lapidar aquilo, vai extrair o sentimento, aquilo que pega no âmago do seu potencial cliente e vai escrever as copies com base nisso. Você pode definir qual é a big idea da campanha. Você precisa, como copywriter, ter essa sensibilidade humana de olhar para o texto, identificar a big idea, identificar a promessa central, que é algo que a IA não consegue fazer e, na minha opinião, ela nunca vai conseguir substituir essa sensibilidade que você tem como profissional. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o mercado não está saturado. Na verdade, para copywriters iniciantes que são dependentes do ChatGPT 100%, sim, se você depende ali como uma muleta de utilizar essas ferramentas para trabalhar, é claro que está muito mais difícil de você conseguir os seus primeiros projetos. Agora não, você que é uma pessoa que domina as técnicas e usa essas ferramentas para que você seja mais produtivo, mas você entrega resultado, entrega copies que realmente são personalizados para aquela campanha, copies que convertem de verdade, então não, o mercado ele não está saturado, na verdade, o mercado está sedento de profissionais que tenham esse domínio, que saibam utilizar as ferramentas e pensam de maneira estratégica. Então o que eu vejo é um cenário que, para copywriters que são totalmente dependentes dessas ferramentas, que não dominam nada de copy e só usam o ChatGPT ou outras inteligências artificiais, sim, é muito mais difícil, a barreira de entrada ficou maior. Para você que já é um profissional mais estratégico, para você que domina as técnicas de copy, as empresas, como elas não querem esse tipo de profissional, que é dependente do ChatGPT, elas estão sedentas, ávidas, por contratar o profissional que domina as técnicas, que sabe ali um pouco sobre marketing digital, que consegue guiar toda a empresa a implementar estratégias de vendas e, no final das contas, vender mais. Fechando esse tópico aqui, você já entendeu então o que é um copywriter, o que um copywriter faz, a diferença de um copywriter para um redator publicitário e por que que essa é uma área muito boa para que você ingresse e comece ali a sua carreira neste mercado. Vamos agora para a parte técnica, conteúdo técnico que você precisa saber como copywriter para que você tenha bons resultados. Eu trouxe aqui para você basicamente o que seria o ABC do copywriting, aquilo que você obrigatoriamente precisa saber. Se você não domina um desses tópicos aqui, você não está preparado para ser um bom copywriter, ok? Então vamos começar do básico. Como começar um copy? O que eu preciso ter em mãos para que eu comece a escrever? Você pegou um cliente agora. Peguei meu primeiro cliente, Gustavo. O que eu vou fazer? Qual que é a primeira coisa? Você vai ter que definir o que a gente chama de persona. A persona justamente é o cliente ideal daquela campanha. Lembra que eu falei para você que um dos problemas da inteligência artificial é que se você não faça prompts que são muito bem elaborados, você vai ter resultados genéricos. E por que é ruim ser genérico? Porque quando você tenta falar com todo mundo, você não fala para ninguém. As campanhas de marketing digital, principalmente, elas são muito diferentes das campanhas que você vê, por exemplo, na televisão, aonde o público-alvo, as pessoas que assistem televisão, estão todas ali as faixas etárias de idade diferentes, é um público muito aberto. Marketing digital, você consegue segmentar exatamente para quem eu quero falar. Eu quero falar apenas com mulheres de 25 anos, que tenham ali, por exemplo, que interesse em leitura. Eu consigo segmentar exatamente quem é o meu público-alvo. E isso faz com que você, como copywriter, tenha que escrever textos extremamente personalizados para esse público-alvo, para que você tenha uma assertibilidade maior, para que o seu copy, quando a pessoa leia aquilo, quando ela receba a mensagem, ela pensa, poxa, isso aqui foi feito para mim. Poxa, eu me vejo nessa história. Poxa, eu estou passando por essas dores que você está falando ali, apresentando no copy. Então, 100% personalizado o texto. E aí você, como copywriter, vai ter que definir a persona daquela campanha,
que é o cliente ideal da campanha. Você também pode encontrar com outras palavras, né, outras nomenclaturas, que a gente também conhece como ICP, que seria justamente o perfil ideal de cliente, só que é uma nomenclatura utilizada um pouco mais em vendas, quando você estuda estratégias de vendas, tá? Como que eu defino a persona então, Gustavo? Como é que eu começo, né? Quais são os primeiros passos para definir a persona de uma campanha? Na verdade, você não começa definindo a persona logo de cara. Você vai definir o que a gente chama de público-alvo. E qual que é a diferença do público-alvo para a persona? Não é a mesma coisa, Gustavo? Não é, são coisas completamente diferentes, mas ela tem uma ligação muito próxima. O público-alvo nada mais é do que um segmento comercial da sociedade na qual a sua empresa vai direcionar as campanhas de marketing. Ou seja, é um grupo de pessoas que tem uma característica em comum que são benéficas. Essa característica é interessante para a minha empresa ofertar o produto para elas. Ou seja, eu sei que aquele determinado grupo são as pessoas que compram de mim, são as pessoas que vão comprar o meu produto. Vamos dar um exemplo bem bobo aqui? Se eu fosse vender uma Ferrari, quem seria o meu público-alvo? Poxa, a gente não está falando de normalmente empresários, a grande maioria homens, que vão ganhar ali, sei lá, mais de 250 mil por mês. Veja que são características comuns que eu, como empresa, me beneficio. Eu sei que esse tipo de pessoa compra de mim. Então, o público-alvo é justamente isso. Você vai ter que definir qual é o tipo de pessoa que compra de você. E quando a gente fala desse tipo, a gente está falando de um grupo de pessoas. Então, veja, eu estou definindo aqui, eu trouxe até um exemplo para você. O meu público-alvo pode ser mulheres de 25 a 35 anos, classe média, que consomem o meu produto uma vez por mês. Então, características de um grupo. A persona nada mais é do que um cliente ideal de dentro desse público-alvo. Então, vamos voltar ali para as aulas de matemática, você já deve ter visto isso aqui. E diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? Pensa no seu público-alvo como esse círculo maior. A persona é uma pessoa que você vai lá, pincelar de dentro do público-alvo. Então eu estou falando de alguém que tem as características do público-alvo, só que ela tem algo próprio, ela tem ali uma identidade própria. Então, para a nossa persona, a gente vai dar nome, a gente vai dar umidade, a gente vai ter todas as características como se ela fosse uma pessoa real. E quais são essas características, Gustavo? Aonde que eu vou encontrar isso? Na verdade, existem duas formas de você definir a sua persona, o seu avatar, que a gente também chama. Persona e avatar você pode considerar como sinônimos, tá? É a mesma coisa. A primeira é fazendo pesquisas. Então, se você, como copywriter, for contratado por uma empresa que ela já tem clientes, ou seja, a empresa vende todos os meses, vamos supor que você foi contratado por um especialista aqui do marketing digital, que ele tem um infoproduto, então ele tem um curso online. Como é que você vai definir a persona? Você vai fazer um estudo com os alunos dele. Então você vai montar ali um documento no Google Forms e vai mandar para esses alunos no WhatsApp, no 1 a 1, vai mandar por e-mail. E aí você coloca várias perguntas para que você identifique quem é essa persona. Então essa é a maneira mais fácil e a maneira mais concreta, porque você vai ter um resultado ali de fato, fidedigno de quem é a persona. Agora, quando a gente fala de produtos novos, então vamos pensar em outro caso. Você foi contratado por alguém que está começando do zero, então você ainda não tem clientes. Então você vai ter que criar um perfil fictício de persona. E aí, o que eu tenho que colocar nisso? Como é que eu defino essa persona quando eu não tenho clientes ainda? Neste caso, você vai colocar características que são interessantes para você quanto empresa. Então eu olho para a minha persona e eu penso, olha, se eu vou criar campanhas de marketing com essas características, o que vai acontecer? Eu vou atrair essas pessoas. Então eu quero atrair esse tipo de pessoa. E aí eu vou definir a minha persona com essas características das pessoas que eu quero atrair. É lógico, você não vai tirar isso da sua cachola, você não vai colocar as características ali que são totalmente inviáveis para o seu projeto. Quando você vai fazer essa pesquisa ali de persona de maneira que você não tem os resultados concretos, que você não tem clientes, você precisa fazer uma pesquisa. Hoje, com o ChatGPT, é mais fácil, porque você consegue utilizar essa ferramenta para te dar esse tipo de dado, para te ajudar na criação da sua persona, mesmo que você não tenha clientes ainda.
Antigamente a gente entrava muito em redes sociais, então entrava em grupos no Facebook, acabava entrando ali no Reddit, em outras redes sociais, ficar lendo comentários no YouTube, para que você conseguisse extrair essas dores, esses desejos, esses sonhos do seu avatar. Com o ChatGPT fica um pouco mais fácil e você consegue utilizá-lo para criar a sua persona ali de duas formas. Tanto quando você já tem dados, então eu rodei uma pesquisa com meus clientes, eu posso puxar essa pesquisa, subir no ChatGPT e pedir para que ele me ajude na criação da persona, quanto também se eu não tenho nada. Eu posso colocar ali o produto que eu estou vendendo, os objetivos da marca, o propósito da marca e pedir para que ele me guie nessa criação da minha persona, mesmo que eu ainda não tenha clientes. Beleza, você definiu a sua persona. O que você vai fazer agora? Eu já vou começar a escrever? Não. Você, como copywriter, precisa da persona. Porém, você precisa de outros dados também que não têm muito a ver com a persona, que são informações da empresa que você vai prestar serviços. São informações técnicas sobre o produto, sobre a visão daquela marca. Você já deve ter ouvido falar, né, dos valores, visão. Então, você precisa disso. E como é que eu vou conseguir isso? Você vai conseguir isso com a pessoa que te contratou. Você, como copywriter, muitas vezes vai ser contratado por outras empresas. Gustavo, mas eu não posso usar copy para vender mais no meu próprio negócio? Pode, só que aí fica a seu critério, a sua responsabilidade responder esse tipo de pergunta, porque são perguntas importantes do seu negócio, da visão que você tem sobre o seu negócio, certo? Então, quais são essas perguntas que você vai ter que responder para que a gente monte o nosso documento de briefing? O nosso objetivo com tudo isso é criar um briefing. Para quem ainda não é do marketing, para você que está começando agora, não sabe o que é briefing, vou te explicar. Briefing nada mais é do que um documento que registra todas as informações necessárias daquele determinado projeto. Então, você foi contratado, por exemplo, para escrever uma campanha para médicos. Você não sabe nada de medicina, concorda? Poxa, eu sou um copywriter, eu sei escrever de maneira persuasiva. Eu não sei nada de medicina. Onde que eu vou buscar essas informações que são relevantes? No meu documento de briefing. Então ele vai ter todas as informações pertinentes daquele projeto que você vai escrever. E quais são essas informações? Eu tenho uma aula muito completa, é mais de 1 hora só falando de briefing, com todos os pormenores de como você cria o seu briefing. Aqui nessa aula, eu vou passar um pouco mais rápido, mas caso você queira se aprofundar, eu vou deixar passando aqui no card a minha aula de briefing para que você assista depois dessa, ok? Então vamos lá, o que você vai ter que colocar no seu briefing? Eu coloquei algumas informações aqui que você vai coletar com o especialista, com o seu contratante. Eu estou escrevendo para o meu próprio projeto, você vai responder, ok? Se você for fazer uma reunião com o contratante, o que você tem que fazer? Grave essa reunião. Você nem precisa falar para ele, tá? Grava a reunião. Se você ali está usando o Meet, está usando ali o Zoom, qualquer outra ferramenta, dê um jeito de gravar a reunião. Porque isso é muito importante quando a gente for utilizar inteligência artificial, for utilizar ali o ChatGPT, por exemplo, para escrever para você. Porque você pode subir toda a transcrição dessa reunião nessas ferramentas de IA, que elas vão ser muito mais assertivas. Justamente porque você vai estar escrevendo com exatamente as palavras da pessoa que te contratou. E isso é muito importante para você como copywriter. Pense que você, como copywriter, é quase que se fosse um ator. O texto que você escreve, ele não pode parecer que foi você que fez. Ele tem que parecer que é a figura, o especialista, a pessoa que aparece ali, que dá a cara dela ali nos conteúdos. Então precisa parecer que é ela que está escrevendo. E como é que você faz isso? Você tem que usar as palavras dela, os jargões dela, se comunicar na frequência, na sintonia dela. E você tendo esse documento de transcrição dessa reunião que você vai fazer de alinhamento, de briefing, você consegue subir no ChatGPT e ele vai te dar esse tipo de texto muito mais personalizado. Lembra que a gente falou da importância da personalização? Então é isso que eu gosto de fazer, tá? Você vai marcar uma reunião com a pessoa que te contratou e vai pedir essas informações aqui para ela, tá? Você vai falar para ela, olha, a gente precisa fazer uma reunião de briefing para você me briefar sobre o projeto, beleza? Aí eu vou montar um documento pra gente, ok? Vamos fazer a reunião. Quanto tempo que vai demorar? 1 hora, 1 hora e meia, é uma reunião longa, tá? O que você vai perguntar? Você vai começar perguntando as características da persona na opinião dela. Porque essa pessoa, normalmente, você vai pegar projetos que a pessoa, ela mesma,
é o avatar transformado. Então você vai escrever ali para médicos, só que o cara é um médico. Você vai escrever para advogados, só que o cara é um advogado. Ele passou por tudo que o cliente dele, o cliente ideal, também está passando. Então ele tem muita propriedade para falar de quem é o público-alvo, de quem é a persona dele. Então comece extraindo essas informações da persona, da pessoa que te contratou. E aí você pode perguntar várias e várias coisas para ela. Então, na sua opinião, quem é a sua persona? Com quem que a gente está falando? Quem que vai comprar mais de você? Como que você ajuda essa pessoa com o seu produto? Quais são os medos ali do nosso cliente? Quais são os maiores sonhos dele? O que que o cliente vê? O que que ele fala? O que que ele faz? Todas as perguntas que você acha relevante, que são informações para que você tenha esse avatar bem personalizado, ok? Depois, você vai fazer ali um breve rascunho do produto que vocês vão vender. Então, você vai extrair todas essas informações da pessoa. Então, ó, o que será vendido? O que o nosso produto faz? É físico? É digital? Qual que é o diferencial dele no mercado? Se for um curso online, quantos módulos tem? Qual que é a metodologia? Você consegue falar um pouco da metodologia? O que você considera que a gente é bom? O que você considera que a gente é ruim? Quanto mais detalhes você tiver, quanto mais informações você levantar, melhor será. 3. Rascunho da oferta. O que é a diferença de oferta e produto? Não é a mesma coisa? Não. Oferta tem aqueles elementos de oferta. Oferta é tudo que você vai usar para vender. Então a gente está falando de preço, a gente está falando de bônus, desconto, garantia, forma de pagamento. Isso aqui são elementos de copy que você precisa saber para que você escreva. A gente vai usar isso aqui em anúncio, a gente vai usar isso aqui em VSL, por exemplo, anúncio de carrinho aberto, anúncio de oferta, página de vendas, tudo tem essas informações. Você precisa delas para que você escreva. Lembra que a definição de briefing é documento que registra todas as informações necessárias do projeto. Isso aqui é uma informação necessária. Sem isso, você não escreve. Então, você precisa pedir esse rascunho, esses detalhes da oferta. Forma de pagamento. Muitas vezes, as formas de pagamento ou a garantia, esses elementos de oferta, eles são elementos diferenciais da empresa. Então, você consegue colocar um holofote nisso para que você venda mais. Então, é importante que você saiba e lembre-se, tudo que for conversado na reunião aqui vai ser utilizado nos copies e a própria inteligência artificial que você vai utilizar depois para escrever os copies, para te ajudar a escrever os copies, ela vai ter essas informações. Então ela vai conseguir escrever de maneira ainda mais personalizada para que o seu texto não fique genérico. É o que a gente está batendo em cima toda hora. O texto não pode ser genérico de forma alguma, ok? Por fim, a gente tem o quarto tópico aqui, que é algo mais relacionado a branding e storytelling, que são ali os valores daquela marca, os valores da pessoa que te contratou e as histórias de vida dela. Por que isso é importante? Porque uma das técnicas que você vai aprender de copy aqui é justamente storytelling, que é você contar histórias de maneira que conecte a história da pessoa com a pessoa que está assistindo aquele vídeo, do receptor. Então você precisa ter o conhecimento dessas histórias. Você não vai tirar nada da sua cabeça. Você sempre escreve com base na realidade, com base no cliente que te contratou. Então eu preciso saber as histórias da vida dessa pessoa. Então eu posso perguntar para ela aqui, ó, quais são os valores da sua marca? O que você considera inegociável na sua marca? Por que você está nesse ramo? Por que você começou nessa área? Direito, advocacia, medicina? Por que você faz o que você faz? Como tudo começou? O que mais te orgulha na sua carreira? O dia mais feliz da sua vida? O dia mais triste? Isso aqui é muito, muito bacana. Eu gosto muito de fazer esse tipo de pergunta. Olha, para você, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Para você, qual foi o dia mais triste? Qual foi o dia que você mais passou vergonha? Esse tipo de história você consegue criar ali como se fossem micronarrativas dentro de anúncios, dentro de e-mails, dentro de VSLs. Você consegue sempre utilizar essas historinhas que você vai identificando como copies em uma campanha. Então você vai escrever um lançamento, um anúncio, ele pode estar falando desse tipo de história, do dia mais feliz da pessoa, do dia mais triste, o dia mais engraçado. O e-mail pode falar isso, uma mensagem no WhatsApp. Então tudo isso são histórias que conectam com o público e quanto mais você tiver, quanto mais essas histórias você souber da pessoa que te contratou, melhor será. Beleza, fiz a reunião, alinhei tudo isso aqui. Qual que vai ser o seu primeiro trabalho como copywriter agora? Então eu consegui o cliente, fiz a reunião de briefing,
Já sei mais ou menos quem é o avatar. O que eu vou fazer? Colocar isso no papel, porque a gente vai subir ali em uma inteligência artificial depois para me ajudar a escrever os trabalhos. Então, o que eu preciso fazer? Documentar isso. Como é que você vai documentar isso? Você vai utilizar essa estratégia aqui do mapa da empatia, tá? Basicamente, isso daqui tem as perguntas que você precisa responder como copywriter para ter uma persona boa, para que você tenha um bom avatar definido. Quais são elas? O que a pessoa pensa e sente? Lembrando, o avatar é o cliente ideal. Então, o que o avatar pensa e sente? O que ele fala e faz? O que ele vê? O que ele escuta? Quais são as dores dele? Quais são ali as angústias, os medos desse avatar? Quais são os sonhos? Então, os desejos, os sonhos dessa pessoa, o que ela almeja na vida, o que ela quer, que o seu produto ajuda ela a conquistar. Então, você define e responde tudo isso. Como é que eu faço isso, Gustavo? Como é que eu defino? Quantas respostas eu dou? Eu gosto de dar no mínimo 5 respostas para cada uma dessas perguntas, me concentrando e detalhando mais as dores e os sonhos, que é onde você vai conseguir utilizar mais esses elementos nos seus trabalhos como copy. Então, se você tiver com dificuldade de preencher isso, foque mais nas dores aqui, nos medos, é sinônimo, tá? Você pode encarar como sinônimo. Ou os sonhos, os ganhos, como eu trouxe aqui, também são sinônimos, tá bom? Então foque mais nisso. Eu acho que o ideal é que você consiga escrever no mínimo, 5 dores e 5 sonhos grandes da sua audiência com detalhes, tá? Bem detalhado. As outras perguntas aqui, é legal que você responda para te ajudar. Eu gosto muito de pensar que isso, ó, o que ela pensa e sente e o que ela fala e faz são coisas mais internas dela. Então, aquele sentimento interno que a pessoa tem. O que ela escuta e o que ela vê é mais externo. O que as pessoas ao redor dela estão falando, estão fazendo o que ela está vendo no dia a dia. Então, isso ajuda um pouco a responder. Não conseguir, não vai ter tanto problema. Se você não responder às dores e sonhos, você não vai conseguir escrever. Isso é 80-20, é diferencial. Tem que escrever, tá? Os outros aqui vai te ajudar. Quanto mais detalhes você colocar, melhores serão os seus copies, mas dores e sonhos é inegociável. Tem que colocar no papel, tem que saber de cor e salteado você na hora de escrever os copies do seu cliente, beleza? Com isso em mãos, agora a gente já pode entrar nas partes técnicas de copy, porque você já tem o avatar definido, personalizado, escrito, bonitinho, documentado. A gente já consegue começar a trabalhar elementos de copy para que você crie a campanha que você foi contratado. O que eu preciso saber de copy para mim que estou começando agora e não sei absolutamente nada? Tô zerado, Gustavo. Qual que é a primeira coisa que eu preciso entender? É isso aqui, a estrutura básica de um texto persuasivo, ok? Existem diversos estudos acadêmicos, eu vou deixar até na descrição desse vídeo um estudo super completo provando isso que eu estou falando aqui para você. Então se você descer aqui na descrição, eu vou até deixar o nome do estudo passando aqui na tela agora. Você desce na descrição, você encontra isso que eu estou te falando, toda a estrutura técnica para caso você queira se aprofundar mais, ok? Mas o que diz a maior parte dos estudos acadêmicos quando o assunto é persuasão? Existem duas formas principais de você convencer uma pessoa a fazer algo, que é uma forma emocional, apelando para a emoção, para que ela tome uma atitude emocional, e outra racional, provando com argumentos A mais B de como a pessoa age, do que ela ganha se ela tomar a ação, ok? Então isso é básico. Em copy, o que a gente faz? Qual que a gente usa? Só emoção? Só razão? Na verdade, a gente usa normalmente as duas coisas juntos. Então, provou-se em estudos acadêmicos que quando você junta as duas coisas, você tem resultados melhores na tomada de ação imediata. O que eu quero dizer com isso? Você consegue utilizar esses elementos mais emocionais para prender a atenção da pessoa no seu texto, para que ela fique no seu anúncio, para que ela fique na sua BSL, para que ela leia a sua página de vendas, para que ela leia o seu texto, o seu e-mail, a sua mensagem no WhatsApp, independente qual seja o copy. Eu começo o texto de maneira mais emocional. Depois que a pessoa já demonstrou interesse naquilo, eu já consegui a atenção dela, aí eu justifico isso com elementos racionais. Então eu prendo a atenção com o emocional e depois justifico com elementos racionais. Isso aqui é basicamente o básico, é o 80-20 de todo o copy que você vai escrever na sua carreira. Dado isso, outra coisa que você precisa entender é que quando você vai escrever qualquer tipo de campanha, você tem duas vertentes principais, você consegue cair para dois lados.
Eu posso fazer as pessoas agirem com copies mais racionais, com copies que mostram o que a pessoa ganha se ela participar daquilo, se ela comprar o meu produto, se ela clicar no meu link, ou o que ela perde. A gente vai chamar isso de emoções pai e mãe, o que derivam todas as outras emoções humanas. Então, se você estuda copy nas vertentes ali mais do Mark Ford, se você for ler ali o livro, por exemplo, Great Leads, Arquitetura da Persuasão, Copy Lógica, você vai ver que os gringos, normalmente, eles dividem todo tipo de copy, todo tipo de comunicação em duas vertentes. A vertente de fear, de medo, e a vertente de greed, de desejo, ou seja, o que eu ganho ou o que eu perco se eu não participar dessa peça. E aí você, como copywriter, você astuto, o que você vai fazer? Lembra, o meu texto ele precisa começar com o emocional. Então eu vou começar como? Eu vou começar colocando um desses dois tipos de emoção no começo do meu texto. Então eu vou começar logo de cara com uma emoção positiva ou com uma emoção negativa. E isso é uma escolha que você faz no começo da campanha. Eu vou escrever uma campanha de lançamento. Essa campanha de lançamento, ela vai mostrar o que a pessoa ganha ou o que ela perde. Vou dar dois exemplos aqui. Pense no lançamento onde eu te ensino como começar no universo de copy. Eu começo mostrando ali para você o que você ganha se você entrar nessa profissão, se você aprender copyright, quanto que você pode faturar por mês. Agora, vamos pensar em outra campanha, uma campanha O Fim do Brasil, que é uma das campanhas mais históricas, mais famosas de todo o Brasil, feita pela Empíricos. Essa é uma campanha puramente de medo. Eu estou mostrando para as pessoas um cenário negativo e por que elas deveriam agir. Por que elas deveriam, neste exemplo ali, se eu não me engano, eles vendiam no final das contas, no final de toda a campanha, um plano para que você tivesse ali um negócio seguro, né? Um investimento mais seguro, porque o Brasil ia quebrar. A ideia era justamente essa. Então são dois tipos, duas formas diferentes de você escrever um copy. Eu posso escrever o copy mais mostrando o que a pessoa ganha, um copy ali de greed, de ganho, ou um copy de medo, que a pessoa perde se ela não participar, e isso é uma decisão que você toma antes. Então, vou começar a escrever, eu já sei, eu vou apelar para o medo ou eu vou apelar para a ganância. Você sempre toma a decisão antes de escrever qualquer palavra. Depois que você já escreveu tudo, depois que você já começou o seu copy, aí a gente entra naquela parte racional. E o que seria o racional? Depois que eu já usei o medo ou a ganância, aí eu vou entrar com outros tipos de elemento de persuasão, de copywriting, que você vai aprender ao longo da nossa aula, que são provas, testemunhos, estudo de caso, benefícios, desconto, garantia. Tudo isso também é elemento de copy que você vai colocar aonde? Na parte 2 do texto, na nossa parte racional. No início do copy é sempre emoção, apelando para o medo ou para a ganância. Eu estou batendo muito nessa tecla porque isso é o 80-20. Se você só entender isso aqui, você já vai ter bons textos. Você não precisa nem aprender as outras técnicas. Entendendo isso, você já vai ter bons resultados. Porque pensa na estrutura AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação, que é provavelmente a estrutura que você já ouviu falar de copy. Ela é justamente essa. Atenção, interesse. O que é isso? Argumentos emocionais. Desejo e ação. O que é? Argumentos racionais mais um CTA no final. Então, atenção e interesse. Estou usando a emoção. Desejo. Eu justifico isso racionalmente com provas ou argumentos lógicos e peço para a pessoa comprar de mim ali no final, a ação. Então a estrutura AIDA deriva disso aqui. Por isso que eu te falei que no começo da aula, eu não vou te ensinar uma estrutura. Eu quero que você pense como um copywriter. Você haja e escreva os seus textos pensando e não apenas dominando estruturas ali aleatórias, tá? Com isso em mente e a sua persona toda estruturada, a gente já começa a ter mais ou menos ali o nosso briefing pronto. Porque no briefing, na maior parte das vezes, você já vai colocar elementos de copy. Então veja aqui, por exemplo, esse briefing que eu trouxe para você, que fui eu que escrevi, tá bom? Esse briefing tem a proposta de valor da empresa, tem sobre ali informações sobre o produto, o nosso público-alvo totalmente definido, a persona definida com o mapa da empatia que eu ensinei aqui para vocês, olha, tudo aqui eu fui até além. Eu coloquei motivações, interesses complementares, crenças da pessoa, estilo de vida, sonhos ali que eu te falei que é um essencial, as maiores objeções. Com isso definido, eu já vou começar a pensar em qual vai ser o argumento central de venda daquela campanha. Se eu vou falar mais de venda no sentido de ganho ou se eu vou falar de medo. Então por isso que é importante, eu trouxe isso para vocês até no começo da aula aqui. Porque se eu já sei as dores do público-alvo, se eu já sei o que a pessoa vai ganhar,
eu já começo a pensar ali justamente na ideia central na campanha. Na onde que a minha campanha vai estar? Ela vai estar mais relacionada a desejo ou mais relacionada a medo? Certo? Beleza, entendi isso, Gustavo. O que eu preciso fazer para começar os textos? O que eu preciso entender sobre copy agora? Sobre técnicas específicas que você vai utilizar ao longo do seu texto. A primeira delas, na minha opinião, é você entender que existe uma diferença gritante entre o que é uma característica e o que é um benefício do seu produto. Isso são coisas completamente diferentes e você, como copywriter, precisa saber a diferença porque você nunca escreve falando de característica do produto, ok? Então vou te dar um exemplo muito claro. O que é uma característica dessa garrafa d'água aqui? Olha, ela é uma garrafa d'água de 500 ml. 500 ml é característica, é o que o produto é. Então pense, característica é aquilo que o produto é por si só. Então a tampa dela é azul, isso é uma característica. Olha, ela tem um rótulo aqui, a garrafa é transparente. Característica. O que é o benefício? O benefício é o que a característica dá de ganho para mim, o que aquilo faz por mim. Então vamos dar um exemplo da garrafa. Se eu fosse vender uma garrafa d'água, se eu fosse escrever uma campanha de vendas da garrafa d'água, eu não ia falar, por exemplo, 500 ml. Isso é característica. Característica não vende, eu preciso falar do benefício. O que ter 500 ml faz pela pessoa que compra? Olha, com 500 ml é mais do que o necessário para você matar a sua sede. Isso é um benefício. Eu mostrei como os 500 ml ajudam a pessoa que compra. Outro exemplo, essa garrafa ela é transparente. O que ser transparente faz? Ajuda a pessoa que comprou a garrafa. Olha, você consegue facilmente identificar o litro, o quanto ou o líquido que tem aqui dentro. Então eu não vou tomar nada estragado, por exemplo. Eu consigo ver o líquido. Eu consigo ver se tem ou não água aqui dentro, apenas olhando. Então isso é um benefício. Eu estou mostrando o que ser transparente ajuda a pessoa que comprou o produto. Olha, tem um rótulo. O que esse rótulo azul ajuda a pessoa que comprou o produto? Olha, o rótulo azul ajuda a garrafa a se destacar. Então na geladeira, com esse rótulo ou com essa tampa azul, eu conseguiria achar a minha garrafa com mais facilidade. Então eu estou transformando aqui de cabeça, é lógico que você como copywriter tem que melhorar esses benefícios, mas eu estou transformando simples características dessa garrafa em benefícios para o cliente. E isso é o ponto mais importante. Quando você for escrever os seus textos de copy, você não fala de característica, você fala de benefício, ok? Isso é muito importante. Você não vende, principalmente quando a gente está falando da parte emocional, você não vende as características, você vende os benefícios. Você usa os benefícios para atrair a atenção da pessoa. Depois eu posso até justificar isso, depois que eu já atraí as pessoas, eu posso até colocar características, falar que tem 500 ml, trazer outras características. Porém, eu já atraí a atenção da pessoa. Vamos trazer isso para o ambiente digital, que é onde você vai trabalhar como copywriter. Quando a gente fala de infoprodutos, eu tenho produtos que são de educação. Então vamos pegar um curso online. O que é uma característica do curso online? Eu posso falar que o curso, por exemplo, o meu curso Copy Kairos, ele tem mais de 200 horas de conteúdo. Isso é uma característica e é uma característica verdadeira. Mas tá vendo que característica só não se vende? Poxa, 200 horas, o que isso significa? Eu não consigo usar isso para vender. Então como é que eu faço? O que ter 200 horas ajuda a pessoa que compra? Então, basicamente, você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre copywriting em um único lugar, com um único investimento. Transformei 200 horas em um benefício. Essa é a sua ideia aqui, ok? Partindo para a próxima parte que você precisa saber do nosso tutorial completo são gatilhos mentais. Gatilhos mentais, basicamente isso surgiu e ficou muito famoso por causa do livro As Armas da Persuasão. É um livro extremamente famoso e é uma leitura obrigatória para você que está pensando em ser copywriter. Então você precisa ler esse livro, mas resumidamente, esse livro vai te ensinar que o nosso cérebro, ele age quase que por impulso. Então ele toma alguns gatilhos do nosso ambiente para que tome ações sem que você precise ficar calculando tudo, sem que você precise olhar todos os pormenores para se decidir se faz ou não uma coisa. Vamos te dar um exemplo muito claro aqui. Quando você sai de carro, o trânsito é algo extremamente caótico. Então você tem carros passando para todo lugar, semáforo, acelera, freia. Só que o seu cérebro está tão acostumado, fazendo aquilo tão no automático, que você não precisa nem pensar. Você dirige muitas vezes conversando no celular, ouvindo uma música, falando com outra pessoa, sendo que é um cenário extremamente caótico.
Como você faz isso? Você tem gatilhos, você tem inputs que o seu cérebro usa para te guiar, para que você chegue de um lugar para o outro sem precisar ficar gastando toda a sua energia pensando em tudo o que está acontecendo. E quando a gente fala em comprar e vender produtos, existem esses mesmos gatilhos, existem decisões que você toma, estímulos que o seu cérebro recebe para tomar a decisão se compra ou não uma coisa. Vamos dar o exemplo mais clássico de todos. As pessoas acreditam que coisas escassas, elas são mais valiosas. Então, por exemplo, eu tenho diamantes e os diamantes têm poucas unidades, por isso eles são mais valiosos, ok? No caso do diamante, sim. Só que a gente tem outras coisas escassas no mundo que não são valiosas. Então essa regra, ela não se aplica para tudo. Porém, aquilo que é escasso, na nossa cabeça, tende a ser mais valioso. Eu estou mais propenso a pagar por aquilo. Vamos dar um exemplo aqui mais bobo ainda. Imagine que na sua cidade tem uma igreja que você nunca na sua vida se interessou por ela. Então você sempre passa na frente da igreja todo santo dia e você nunca se interessou por essa igreja. Só que do dia para a noite eles colocam uma placa ali falando que essa igreja vai ser demolida e você vai poder visitá-la apenas a última vez, apenas durante essa semana. Automaticamente o seu desejo por visitar a igreja, ela não aumenta? Só porque você sabe que você não terá outra oportunidade de ver aquilo? Poxa, mas você passou 10, 15 anos da sua vida passando ali na frente sem nunca se preocupar com aquilo. Mas agora que é limitado, você dá um valor maior. Então essa é a ideia aqui, esse é um dos gatilhos mentais que você pode utilizar no seu copy. Então normalmente você vê Amazon, você vê grandes lojas, até infoprodutores, eles colocam um número limitado de vagas nos seus produtos. Então você tem apenas 50 unidades, ou você pode comprar apenas dentro dessa semana. Se a gente pensa na Black Friday, a Black Friday nada mais é do que uma grande campanha, uma campanha global até, de limitação, onde você tem uma brecha, um espaço de tempo para comprar um produto e as pessoas compram muito dentro da Black Friday. Então tudo isso são gatilhos mentais. No livro As Armas da Persuasão, o Robert Cialdini vai te trazer alguns gatilhos mentais. Ele te traz apenas 5, se eu não me engano. 5 na versão nova do livro. Aqui eu trouxe um pouco mais de gatilhos para você, que são os essenciais. Eu trouxe tudo que você precisa saber de gatilho mental de copy, que são esses hacks, esses gatilhos que você usa. A gente também vai encontrar como nuggets que ajudam, esses inputs que ajudam as pessoas a tomarem decisões, na maior parte das vezes, pautadas mais na emoção, sendo que ela não precise ficar pensando em todos os detalhes para comprar de você ou não, tá? Quais são os gatilhos principais que você, como copywriter, precisa dominar? O primeiro deles, escassez. É justamente o que eu te falei. Você ter um número limitado de vagas, um número limitado do seu produto. Então, se eu falo que eu tenho apenas 10 dessas garrafas d'água, automaticamente o seu desejo por comprar uma delas aumenta. Urgência. Escassez e urgência é quase a mesma coisa. Escassez se trata de número de unidades e urgência se trata do tempo da oferta. Então eu posso falar que você pode comprar essa garrafa apenas dentro das próximas 2 horas, dentro das próximas 24 horas. Então são 2 gatilhos que você consegue utilizar e normalmente eles vêm casados juntos. Então você tem tanto o número de unidades ali limitadas, quanto também o tempo limitado para que você faça a compra. A gente tem autoridade, então basicamente você respeita as pessoas muitas vezes apenas pelo título que elas têm. O exemplo mais clássico é o médico. Você vai ao médico e você faz o que ele pede para você, mesmo que seja uma coisa extremamente bizarra, mesmo que você não queira fazer aquilo. Então você confia no médico porque ele tem autoridade, então ele ser ali uma pessoa estudada dentro daquela área faz com que você tenha uma confiança e faça as coisas que ele te pede com muito mais facilidade. No próprio livro aqui, As Armas da Persuasão, você vai ver que tem vários estudos que mostram que as pessoas tomam ações extremamente bizarras, ações que elas não tomariam apenas porque o médico, uma autoridade no assunto, pediu. Então vou te dar um exemplo aqui do próprio livro. Eles fizeram um estudo onde eles pegaram uma enfermeira que recebia uma ligação de um médico que pedia para que ela aplicasse um remédio ali em um dos pacientes de um hospital, só que era numa dose letal. E a enfermeira, lógico, ela é estudada, então ela sabia que a dose era letal. Inclusive, era um medicamento que era proibido nos Estados Unidos. Então o médico liga para a pessoa, liga para a enfermeira, pede para que ela aplique uma dose de um medicamento proibido e letal em um paciente. E a enfermeira ia lá aplicar, apenas porque o médico, a autoridade, pediu. Então veja que o apelo à autoridade ele é muito importante. Em copy, você pode colocar isso ali basicamente falando que a X pessoa que é famosa recomenda o seu produto, ou o próprio especialista, ele é uma autoridade no assunto. Então vou te dar um exemplo.
Eu trabalho no maior escritório de radiologia do Brasil. Então, são os médicos mais especializados em exames de radiologia do Brasil. E a gente usa isso, esse apelo à autoridade, nos copies que eu escrevo, nos trabalhos que eu faço para eles. Então, autoridade, outro gatilho mental indispensável. Prova social é você mostrar que as pessoas tomam ações porque outras também estão fazendo. Então, vamos dar o exemplo clássico do café. Se você vê dois cafés, um ao lado do outro, um está cheio e outro está vazio, qual que você acha que é melhor? O café que está cheio, só que não necessariamente. Talvez o café que esteja cheio tenha mais pessoas só porque eles são amigos do dono do café. Não a qualidade do café é maior. Então você considera melhor aquilo que outras pessoas, aquilo que tem mais avaliações, o que mais pessoas já fizeram. Isso é prova social. Antecipação é você martelar algo que vai acontecer na cabeça da pessoa para que ela tenha uma tendência maior a participar. Então, quando a gente fala de lançamentos, a gente fica falando, olha, na próxima terça-feira vai acontecer X coisa, X coisa. Então, eu estou antecipando algo que vai acontecer e quando eu antecipo, eu aumento a sua chance de querer participar naquilo do que se eu chegasse no dia e falasse para você ir lá. Curiosidade, a gente é extremamente curioso. Usar curiosidade é uma arte muito, muito milenar para você que é um copywriter. Se você consegue escrever textos que geram curiosidade e vão revelando aos poucos aquilo que você está vendendo, você é um excelente copywriter. Isso aqui é uma técnica muito, muito difícil de você gerar essa curiosidade de uma forma que atraia a atenção das pessoas, mas também desperte o interesse pelo seu produto. Mas é uma técnica muito boa de copy que você consegue utilizar. Reciprocidade é você dar algo para a pessoa para que depois ela se sinta na obrigação de fazer algo por você. Então esse é um gatilho mental que está no próprio livro das Armas da Persuasão, que a gente se sente na obrigação de devolver um favor. Então se um amigo faz um favor para você, por exemplo, se um amigo te deu carona um dia, você tende a dar carona para ele se ele te pedir, porque você se sente na obrigação de retribuir o favor. Na internet a gente dá amostras grátis, e-books, coisas grátis, conteúdos grátis, para que a pessoa se sinta, entre aspas, na obrigação depois de comprar o seu produto, por exemplo. Exclusividade é você mostrar que aquilo é seleto. Então o gatilho da exclusividade ele é muito, muito parecido com o da escassez. Se é exclusivo, vale mais. Essa é a ideia da exclusividade. Storytelling é basicamente você usar histórias, a gente se conecta com as histórias de outras pessoas. Então, quando você escuta uma história de alguém, você fica prestando atenção naquilo, se conecta mais, ainda mais se essa história for algo que parece com a sua vida, então você olha aquilo e você se sente naquele caso. Então, storytelling é a técnica mais poderosa de copy de todas. Se você for utilizar ali e souber utilizar, essa é a mais poderosa de todas, ok? Inimigo comum é basicamente você dizer os motivos pelos quais aquela pessoa não tem resultados, então eu vou apedrejar algo. Então vou dar um exemplo muito bobo, vamos falar de política. Você tem o lado A e o lado B, esquerda e direita. Eu sempre apedrejo a outra para que eu crie uma tribo de pessoas que estejam comigo. Isso é o inimigo comum. Garantia ou risco reverso. É basicamente você mostrar para a pessoa que ela pode tomar a ação sem correr nenhum risco. Então a gente dá, aqui no marketing digital, garantia de 7, 30, até ali eu já vi 3 meses de garantia para que a pessoa experimente o seu produto e compre de você, sabendo que ela pode dar ou pedir o reembolso ali, por exemplo. Então eu faço o que eles chamam de oferta no-brainer. Não tem como a pessoa não comprar, é uma oferta que ela pode comprar sem pensar, porque ela não está perdendo nada. Depois a gente tem compromisso e coerência. O compromisso e coerência é um gatilho mental muito legal, ele também está ali no livro As Armas da Persuasão, que diz que quando uma pessoa faz um pequeno compromisso inicial contigo, as chances dela depois fazer um compromisso maior, dela tomar uma atitude maior, se isso estar relacionado a esse compromisso inicial, elas são muito maiores. Vou te dar um exemplo bobo aqui, um exemplo do próprio livro. Eles fizeram um estudo onde eles pediam para a pessoa ali, eles iam de casa em casa e pediam se eles poderiam colocar uma plaquinha pequena no quintal dessas pessoas, ali dizendo para as pessoas tomarem cuidado e dirigirem mais devagar. Outro caso, eles foram em outro grupo e pediram para as pessoas colocarem um outdoor gigantesco na casa delas, no quintal da casa delas, falando para as pessoas dirigirem mais devagar. Resultado, as pessoas que pediram a plaquinha pequena, logicamente, aceitaram muito mais do que o outdoor gigante. Só que aí eles fizeram um terceiro estudo. Eles pegaram essas pessoas que aceitaram colocar a plaquinha e foram lá depois de um mês e pediram para colocar o outdoor gigantesco. Qual que foi o resultado? As pessoas que aceitaram o primeiro pedido, que era um pedido muito pequeno, tiveram uma taxa de conversão, aceitaram a placona, o outdoor,
muito mais do que o grupo isolado, do que o grupo que só pediram o outdoor. Então qual que é a sacada aqui? Se eu faço um compromisso menor, as chances da pessoa, agora que ela já aceitou esse pequeno compromisso, aceitar um compromisso muito maior, se isso estiver relacionado ao compromisso menor, elas são muito maiores. E como é que você usa isso em copy? Você escreve nos seus textos de forma que a pessoa vá mentalmente dizendo pequenos sims. Então você faz perguntas ali para a pessoa, para que na cabeça dela ela vá respondendo sim, sim, sim. E depois, quando você faz o punch, você pede para a pessoa comprar de ti, as chances dela comprar são maiores, porque ela já tomou vários sims mentalmente. Então é assim que você usa. Por fim, a gente tem o gatilho do descaso, que é você mostrar para a pessoa que a compra é muito mais importante para ela do que para você. Então eu mostro, olha, se você não comprar, beleza, para mim tá tudo bem. Você que está saindo perdendo. Essa é a ideia do gatilho do descaso. Dito isso, a gente vai para a nossa próxima técnica de copy, que são justamente os níveis de consciência do Eugene Schwartz. Então isso é muito importante para você como copywriter, estrategista, dominar isso aqui. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, poxa, o nível de consciência daquela campanha estava baixo, as pessoas tinham um nível de consciência baixo. Da onde que vem isso e o que significa nível de consciência de fato? Da onde que surgiu isso? Isso aqui foi criado pelo Eugene Schwartz, que é um dos maiores copywriters da história, e a fonte está no livro Breakout Advertising. Então, se você quiser ler, não tem tradução para o português. Para você que é bilíngue aí, você pode ler. É um livro muito bacana. Resumindo a teoria, o Eugene Schwartz diz que de todo o seu público-alvo, lembra que você definiu o público-alvo? Você vai ter 5 grupos de pessoas diferentes. Você vai ter as mais conscientes, a consciente do produto, consciente da solução, consciente do problema e a totalmente inconsciente. O que são essas pessoas? As mais conscientes são daquele público-alvo que você definiu, as pessoas que elas já sabem que você tem o produto, e elas já querem comprar de você. Então é o cliente dos sonhos. É o cliente que sabe o que você vende, é o cliente que conhece o seu produto, no meu caso aqui. É o cliente que me conhece, conhece o Gustavo Fuliaro, conhece o meu treinamento de copy, o Copy Kairos, e quer comprar de mim. É o mais consciente de todos. O outro é o consciente do produto. É a pessoa que conhece, me conhece também, conhece o meu produto, só que ela ainda não sabe se quer comprar. Por exemplo, você que está me assistindo agora, você sabe que eu tenho um produto, você me conhece já, que você está aqui assistindo quase uma hora de aula aqui comigo, só que talvez você não queira comprar ainda. Então você é consciente do produto. Veja que vender para você já é uma tarefa mais fácil, porque você já me conhece, você já assistiu uma aula, você está aqui até agora. Então você também é um cliente que tem um nível de consciência alto. Você já está lá no final da minha esteira, porque você já tem muito conhecimento sobre mim e sobre o meu produto. Consciente da solução é a pessoa que sabe o que ela quer. Então você, antes de entrar nesse vídeo, se você não me conhecia, por exemplo, você era consciente da solução. Você sabia que queria aprender copy, só que você não me conhecia, não conhecia o meu produto de copy. Você não conhecia o Copy Kairos. Então você era consciente da solução. Eu quero aprender copy, só que eu não sei que o Gustavo tem um curso, eu não conheço a solução dele, entendeu? Consciente do problema é a pessoa que ainda não sabe qual é a solução do problema que ela enfrenta. Então, trazendo para o nosso exemplo, é a pessoa que não gosta do trabalho dela, por exemplo, é a pessoa que é CLT, quer começar a trabalhar com a internet, só que ela não sabe como. Existem inúmeras formas de você começar a trabalhar na internet. Pode ser copy, pode ser tráfego, pode ser web design. Então, eu sei o que eu quero, eu sei o problema que eu enfrento, mas eu não sei qual é a melhor solução ainda. Por fim, a gente tem as pessoas totalmente inconscientes, que são aquelas que ainda nem sabem o problema que ela tem. Então, talvez a pessoa ela esteja um pouco ali, poxa, eu não gosto do meu trabalho, eu não sei, só que ela nem está buscando uma solução ainda, essa dor nem dói tanto. Aqui, perceba que a gente está falando de um público mais aberto, um público mais frio. E é justamente isso que significa o nível de consciência. Quanto menor o nível, mais distante da venda a pessoa está. Então, quanto maior o nível, mais perto de comprar de você aquela pessoa está. E o seu copy e a sua estratégia de marketing, o que ela faz? Ela leva as pessoas para o próximo nível de consciência. A pessoa que está aqui, você vai levando, levando, até que ela chegue aqui, tenha desejo de comprar o seu produto. Muitas vezes você vai fazer isso em uma campanha, ou seja, várias peças onde a pessoa vai passando de nível por nível, conforme ela vai passando de uma peça para outra, ou às vezes até mesmo no próprio copy. Uma VSL, por exemplo, ela pode tirar a pessoa de totalmente inconsciente para mais consciente e fazer com que ela compre de você. Então, dentro da própria VSL, eu vou conduzindo a pessoa,
fazendo com que ela aumente o nível de consciência dela, ok? Então isso é muito importante para você saber de copy, porque quando você vai escrever uma campanha, você precisa ter isso em mente. Qual é o nível de consciência da campanha? Porque quanto mais consciente as pessoas, mais direto eu sou. Eu escrevo um copy mais direto, mais focado em venda. Quanto menos consciente, mais o meu copy ele precisa ter artifícios ali de storytelling, de curiosidade, mas indireto precisa ser o texto. Porque eu não sei se você já parou para pensar, que é justamente o próximo tópico aqui. Eu posso fazer copy já falando do produto, já mostrando que eu estou vendendo algo, ou também posso fazer um copy totalmente indireto. E quando eu escolho cada um deles? De acordo com o nível de consciência. Eu estou aqui vendendo para essas pessoas que são mais conscientes, vou ser direto, vou falar de promoção, vou falar de venda. Estou escrevendo para as pessoas mais inconscientes, vou escrever de maneira mais indireta, para que a pessoa, logo de cara, ela não saiba que eu estou vendendo um produto, ok? E existe uma técnica muito conhecida também no livro Great Leads, que junta tudo isso que eu estou te falando agora. Que no Great Leads, o grande Mark Ford, que é um dos maiores copywriters, a minha maior referência de copy que eu tenho hoje, ele te mostra que, de acordo com o nível de consciência da pessoa, você tem um tipo de copy que funciona melhor para ela. Então, quando a gente fala do mais consciente, qual que é o tipo de copy que funciona melhor? É o copy de oferta. O que é o copy de oferta? É o copy que gera ali exclusividade, é o copy que fala de benefício, desconto, ancoragem. É o copy onde eu falo de venda logo de cara e eu trago uma promoção mais racional desde o começo do texto, ok? Quando a gente fala da pessoa consciente do produto, o copy que melhor funciona é o copy de promessa. Já que a pessoa ela conhece o meu produto, só que ela ainda não está querendo comprar, eu vou prometer o resultado que ela vai ter. Então lembra que a gente falou ali do copy de fear e de greed? Aqui é greed, promessa de resultado. Eu vou prometer aquilo que você vai ganhar se você comprar o meu produto. Por outro lado, nas pessoas que são conscientes da solução, o que eu faço? Eu tenho duas abordagens diferentes. Eu posso fazer aquela abordagem de copy de medo que eu te falei, onde eu ataco as dores que a pessoa tem hoje, ou eu posso fazer a abordagem da curiosidade. Lembra que eu te falei que curiosidade é uma excelente técnica de copy, onde eu escrevo de maneira que a pessoa fique curiosa para continuar lendo? Então são as abordagens que melhor funcionam para os leads ali, para os potenciais clientes conscientes da solução. Consciente do problema, o que funciona melhor para aquela pessoa que ela sabe a dor que ela tem? São os copies de revelação. O que é um copy de revelação? É onde normalmente eu falo algo contraintuitivo para a pessoa, ou seja, ela acredita em algo, eu falo o contrário daquilo que ela acredita, porque isso quebra um padrão, ou eu faço uma grande revelação. Por exemplo, o copy o fim do Brasil, que eu trouxe o exemplo aqui, aquela campanha da Empíricos. É uma campanha de revelação. Eu estou revelando o fim do Brasil, proclamando algo que vai acontecer. É um copy difícil de escrever, mas funciona muito bem. Totalmente inconscientes são os copies de história, usando ali técnicas de copywriting. Então agora, de acordo com o nível de consciência, eu já sei qual tipo de copy eu posso escrever. E aí eu até coloquei uma observação aqui. Em uma campanha, você usa todos. Porque qual que é o objetivo de uma campanha? Você já parou para pensar? É aumentar o nível de consciência das pessoas. Em um lançamento, por exemplo, por que eu faço um lançamento? Para aumentar o nível de consciência das pessoas. Então eu vou usar tudo isso aqui em uma única campanha. Eu vou começar com anúncios mais indiretos, captando leads para o lançamento. No meio do lançamento, eu vou aumentando o nível de consciência, aquecendo as pessoas, para que depois eu faça copy de oferta. Para que depois eu abra o carrinho, no momento que as pessoas estão muito mais prósperas, abertas à venda, e vendo o meu produto, oferto o meu curso online, aí vai depender do produto que você está vendendo, beleza? Aqui eu trouxe para você outras abordagens de copy que você talvez queira escrever, porque aqui você vai ficar muito preso, né? Poxa, Gustavo, mas só existem 5 formas, 6, né? Formas aqui de escrever um copy? Não, isso aqui são as abordagens que o Mark Ford trouxe no livro Great Leads, mas existem infinitas outras maneiras. Eu trouxe outras 30 formas de você começar um copy. Tem as clássicas, que eu já te passei aqui. Então, oferta, promessa, problema, grande segredo, revelação, história, que são as 6 que eu já te mostrei. Só que tem várias outras. Por exemplo, explicação, começar um copy explicando como o seu produto funciona. Isso também é copy, também vai converter. Eu posso fazer um copy de oportunidade, que tem uma sacada mais clickbait, que eu mostro uma oportunidade exclusiva.
Comparação, eu posso comparar dois produtos diferentes e mostrar por que que o meu produto ele é melhor. Então, copy de comparação. Demonstração, demonstrar as pessoas utilizando o produto também funciona. Eu posso entrar na área de membros do meu curso online e mostrar ali. Tem muitos anúncios que eu escrevo que é justamente isso e funciona, converte também. Outro tipo de copy, super segmentado, onde eu falo muito específico. Olha, eu quero falar com você que tem 25 anos, é homem e está pensando em entrar no universo do copywriting agora. Super segmentado, logo no começo. Eu posso fazer o copy do jeito certo, jeito errado. Jeito certo de começar um copy, jeito errado de começar um copy. Então é um tipo de anúncio que eu posso criar. Eu posso fazer o copy de testemunha, que eu trago provas ali logo no começo do meu texto. O copy de apelo visual, que tem alguma coisa, que eu faço alguma coisa no começo. Por exemplo, eu poderia começar um anúncio apertando, amassando essa garrafa e te explicando de por que que isso é uma técnica de copy, uma técnica que vai prender a sua atenção naquele vídeo, por exemplo. Então, copy de pergunta, eu começo respondendo uma pergunta, eu começo quebrando uma objeção. Os nativos, que é como se eu estivesse fazendo um Reels, respondendo uma caixinha de perguntas. Future Piecing é uma técnica específica de storytelling. Basicamente, eu contar uma história desenhando o cenário futuro do meu avatar. Então, por exemplo, imagine você daqui a 2 meses trabalhando no conforto da sua casa, no seu próprio escritório, escrevendo um único e-mail que vai te gerar mais dinheiro do que o seu salário do último mês quando você era CLT. Alguma coisa bem assim, nesse estilo, desenhando o cenário futuro na cabeça da pessoa. Copy de ciência, onde eu trago estudos acadêmicos para comprovar aquilo que eu estou falando. De suposição, supondo um cenário futuro muito parecido aqui com o Future Piecing. Educação, que é o copy onde eu ensino algo para a pessoa, para depois eu pedir algo, muito ali usando o gatilho da reciprocidade. Confirmação de crença, FOMO, que é aquele medo de ficar de fora. Voyeurismo, que é o copy mais de intimidade, você contar algo mais íntimo seu. Então, por exemplo, eu briguei com a minha esposa por causa de você. Poderia ser uma chamada que eu vou utilizar em um anúncio. Inimigo comum, que eu já te expliquei. Autoridade. Então, tudo isso aqui são ideias para você iniciar um texto. Antes de eu iniciar o texto, o que eu preciso ter em mente? A ideia central do copy. E isso aqui é divisor de águas. Você precisa entender, sempre que você for escrever uma campanha, o que é a sua big idea. Você já sabe a estrutura da persuasão. Eu te mostrei qual é a estrutura básica de um texto. Eu começo de maneira emocional, depois eu trago argumentos racionais. Por isso que a estrutura AIDA funciona, porque ela começa com a emoção, com a atenção, para depois você pedir para a pessoa comprar o seu produto. Então você entendeu por que que isso é válido, aprendeu o nível de consciência, aprendeu várias formas de começar um copy. Quando você for escrever, eu vou começar a escrever, você precisa ter um norte para onde você está indo. Você não pode atirar para todo lado. Eu preciso escrever uma campanha onde todas as peças da campanha têm que ter a mesma comunicação. Se eu assistir o anúncio A, o anúncio B, o anúncio C, eu preciso entender que eles são da mesma campanha. Se eu ler o e-mail da campanha e eu assistir o anúncio, eu preciso entender que eles são da mesma campanha. E o que garante isso é o conceito, a big idea da sua copy. Então esse aqui é um conceito de copy muito difundido e é um conceito um pouco complicado de você entender, que é a ideia central dos seus copies. E isso se parte a nível campanha, tá? Então tudo que você for escrever daquela determinada campanha de vendas tem uma ideia central. A proposta aqui, a base científica, é que toda vez que você tem uma ideia muito forte, é melhor do que você ter várias ideias isoladas no mesmo texto. Então, se eu tenho um texto que tem várias ideias divergentes, ele é mais fraco do que o texto que tem uma ideia muito forte. É a mesma coisa de você pensar no filme Harry Potter, se do nada aparecesse ali uma invasão alienígena. Poxa, eu estou pegando o universo ali de bruxos e misturando com a invasão alienígena. Ideias diferentes. Então, o livro Harry Potter, muito sucesso com uma única ideia, nichado naquela ideia. Misturar ideias que são muito fortes entre si, duas ideias grandes em um único trabalho, em uma única campanha, confundem a atenção das pessoas e quando as pessoas estão confusas, elas não compram de você. Essa aqui é a ideia central. Então, quando você for definir a sua campanha, quando você for começar a escrever, você vai precisar dessa big idea. Como é que eu gosto de fazer a big idea da campanha? Eu primeiro olho para a PUV do meu cliente, que é outra nomenclatura de copy que você precisa entender. O que é a PUV? A PUV é a proposta única de valor. É aquilo que o meu cliente ele tem de diferencial, aquilo que só ele entrega.
Aonde você vai descobrir a PUV? Você vai extrair ela daquela reunião que você fez com o cliente, lembra? Então, qual que é o diferencial do cliente? Olha, aqui eu coloquei uma estruturazinha bem básica que você consegue identificar a sua PUV. Então eu trouxe um exemplo aqui. Eu ajudo empresários de alta performance a crescer seu patrimônio de maneira diversificada e segura através do consórcio de alta rentabilidade. Esse é o diferencial do meu cliente. Eu coloquei a PUV, o porquê. Se você ler aquele livro, Comece pelo Porquê, é justamente essa ideia. O porquê do seu cliente. Com base neste porquê, eu consigo criar uma ideia matadora. Eu consigo criar ali uma promessa central que vai ter a big idea, a grande ideia daquela campanha. Vou te dar um exemplo aqui. Eu escrevi uma campanha que era para vender cotas de consórcio de automóveis. Qual que era a big idea da campanha? A sua garagem dos sonhos. Era a big idea da campanha. Dentro dessa big idea, eu criei as promessas daquela campanha. Por exemplo, conquiste o carro dos seus sonhos pagando a metade do preço com o consórcio Yamaha. Então veja que da big idea eu extraí as promessas. E da onde que eu tirei essa promessa? Da PUV do meu cliente. Veja que a PUV do meu cliente aqui, ó, pagando metade do preço. Isso é um diferencial que só o meu cliente tinha. Então a minha concepção para criar big ideas, o que eu gosto de fazer? Eu pego o diferencial do cliente, eu transformo esse diferencial em uma ideia central, que vai ser a big idea. Com base na big idea, eu crio a promessa central. Eu crio uma grande promessa que é para nortear todo o meu lançamento, tudo aquilo que eu vou fazer, toda aquela campanha, eu vou me basear na big idea e na minha promessa central. Big idea, promessa central são coisas diferentes. Aqui tem o exemplo claro. A big idea, garagem dos sonhos. A promessa é o que eu prometo de resultado para o cliente. Então, todos os copies, eu posso ter várias promessas ao longo da campanha, mas todas elas se baseando na grande ideia. Então, isso você precisa ter em mente quando você for criar uma campanha de copy. Aqui eu coloquei, basicamente, uma estrutura bem básica para você escrever grandes promessas, tá? Eu coloquei aqui que uma promessa, para ela ser boa, ela precisa sempre ter uma emoção predominante. Então, pode ser medo, pode ser desejo, pode ser exclusividade, mais aqueles gatilhos mentais que eu te apresentei aqui. Então eu coloquei aqui, ó, uma estrutura bem básica para você criar ali, basicamente, uma boa promessa. Você sempre começa com o verbo no imperativo, aí você traz o sonho ou o medo da sua audiência, coloca uma especificidade, um gatilho de tempo ou método e traz uma quebra de objeção. Vamos trazer aqui para o meu nicho de copyright. Verbo no imperativo, descubra. Sonho da audiência. Olha, o cara que quer começar no copy, ele quer, sei lá, fazer 10 mil reais por mês. Descubra como fazer seus primeiros 10 mil reais por mês. Tempo, em 3 meses. Ou com o método Copy Kairos, sem que você precise aparecer. Criei uma ideia boa para minha campanha de copy, para vender o meu produto Copy Kairos. Então essa é a ideia, a estrutura que você consegue utilizar. Partindo para a última fase aqui da nossa aula, para o último tópico, que é o elemento razão. Aquela parte que você já vai terminar o copy, fazer o CTA. Lembra que eu falei, copy é emoção, razão. Então a gente está na última parte da aula com aqueles elementos indispensáveis de razão para você terminar o copy. Você vai ver que, poxa, eu gastei 8 páginas aqui do nosso doc, de 10 para falar de atenção, de emoção e 2 da razão. Por quê? Porque agora que você já tem a atenção da pessoa, você já fez a parte mais difícil. 80% do trabalho já foi feito. A parte da razão, dos argumentos racionais, elas são mais fáceis. Agora é falar de característica, é detalhar o produto, é falar da promoção, do desconto, dos bônus que você está dando. Então fica muito mais fácil. Você como copywriter, o que eu preciso saber de razão? Primeiramente, a regra geral, a regra mais importante quando o foco é razão. É a regra da balança. O que significa a regra da balança? Quanto maior a promessa, maior a prova. Então, tudo que você prometer no seu copy, quanto maior essa promessa, maior tem que ser a prova que eu estou trazendo. Se eu estou falando que você vai ganhar 10 mil reais por mês como copywriter, caso você entre no meu curso Copy Kairos, eu preciso de pelo menos uns 3 depoimentos das pessoas falando isso. Gustavo, tem outras formas de eu provar aquilo que eu estou falando no copy?
Tem, não é só testemunho, isso é até um erro dos copywriters iniciantes. Existem vários tipos de copy diferentes, eu trouxe até aqui para você. Você tem a prova lógica, que é a prova A mais B, que é eu mostrar de maneira racional, olha, se você fizer isso, 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 você vai ter resultado. Então, prova lógica, normalmente é uma prova com cálculos, então eu vou provando, isso aqui funciona muito para o mercado financeiro. Eu mostro para você, na matemática, do porquê isso é possível, então prova lógica. Estudos científicos também é um tipo de prova que você pode trazer para o seu copy. Teorias, alusões, referências, paralelismos. Então eu trago uma teoria científica, eu faço uma alusão, olha, na Bíblia falou isso. É um tipo de prova que você pode trazer para o seu texto também. Funciona, tá? Muitos players usam esse tipo de prova. Eu tenho a prova material, que aí sim é resultado. A gente está falando de track record, então o seu próprio track record, aquele resultado, o maior resultado que você teve na sua carreira. Estudos de caso, que é eu falar do meu cliente, eu contar a história de um cliente, o resultado que o cliente já teve, fotos, prints, tudo aquilo que você tem de material. Então, a foto de carro, casa, tudo isso passa autoridade, também é um tipo de prova que você pode ter. Aquele clássico que virou até meme, o print da Hotmart ou a tela do celular com várias notificações de venda da Hotmart. É um tipo de prova também, é uma prova material que também funciona, também dá para você colocar ao longo dos seus textos. Então, Pix, o extrato do Pix é um tipo de prova, tudo isso são provas que dá para você utilizar no texto, que não necessariamente é a prova social, que é a última que eu trouxe para você. Que aí sim são pessoas falando ali dos resultados que elas tiveram com o seu produto. Aí entra tanto ali provas em texto, que são prints mesmo, e aí quanto mais nativo o print, melhor, quanto provas em vídeo, que são ali os próprios testemunhos, a pessoa gravando o rosto dela falando do seu produto. Então veja que tem vários tipos de prova e o seu trabalho como copywriter é equilibrar. Quanto maior a promessa, maior a prova que você precisa colocar no seu texto. Beleza? Como fazer uma oferta? Eu trouxe os elementos de oferta. Na hora que eu for vender, o que eu preciso ter em mão para eu escrever? Trouxe aqui para você. Você precisa ter pelo menos uma lista de tudo que a pessoa ganha caso ela participe. Então, se a gente está falando de um curso online, todos os entregáveis, então a gente está falando de módulo, as aulas que tem em cada módulo, metodologia, garantia, bônus, masterclass, tudo de entregável, e-book, tudo que você vai dar, comunidade no Facebook, tudo que a pessoa recebe. Tem que ter uma lista disso, tá? A gente vai colocar em bullet points, vai trabalhar essa lista. Provas, então essas provas aqui, lembrando que quanto maior a promessa, mais provas eu preciso trazer. Ancoragem, quanto que o meu produto valeria e por que ele valeria isso. Então eu preciso dar um jeito de ancorar o produto. Depois, os bônus, o que a pessoa ganha além da oferta principal. E quebra de objeções. Eu trouxe aqui as maiores objeções universais para vocês, que são as objeções que todos os nichos têm. No seu caso, você vai ter objeções específicas da cada cliente, de cada nicho que você for atender. Vou te dar um exemplo. Eu trabalho com nicho de recuperação tributária. E um dos meus clientes, a maior objeção dele é achar que o curso não é prático. Que a maioria dos cursos eles são teóricos, fica falando só de lei e não mostra como é que entra no site e faz. Então é a maior objeção que eu tenho. Ela não está aqui, não é uma objeção exatamente dessas, das 11 maiores objeções universais. Então, para o seu segmento, você vai ter que identificar quais são as maiores objeções. Porém, o 80-20, vamos dizer assim, vai ser uma dessas 11 aqui. Da pessoa não ter tempo, dela não ter dinheiro, que significa que ela vai achar que o seu produto está caro, não acreditar em você, achar que você está mentindo para ela. Então veja, não ter tempo, na verdade, dá para você quebrar essa objeção trabalhando que o curso fica ali disponível para a pessoa assistir a hora que ela quiser, dá para você gerar um senso de urgência maior no copy. Tá caro, tá faltando você mostrar valor para ela, talvez ancorar melhor o produto. Não acredito em você, tá faltando usar ali os elementos de gatilhos mentais de autoridade. Eu não preciso, tá precisando criar uma escassez. Veja que você consegue quebrar utilizando gatilhos mentais, principalmente aqui. Eu posso fazer sem você, então você mostra, poxa, outras pessoas já tentaram, inimigo comum, apedreja os resultados que as pessoas não têm, ou têm os resultados ruins, caso elas façam sem a sua ajuda. Eu vou pensar, eu vou fazer depois, porque ninguém mais me falou sobre isso, porque eu não ouvi falar sobre isso antes, medos gerais, não funciona para mim. Tudo isso você vai ter que identificar quais são as dores que doem mais no seu público-alvo para que você quebre isso ao longo dos seus textos. E aonde que eu quebro? Na parte racional do copy.
Então, na parte racional, você vai vir trazendo quebras de objeções, muitas vezes até mesmo em formato de pergunta. Eu coloco justamente a pergunta, mas eu sei que você deve estar pensando agora, isso não vai funcionar para mim. Mas eu sei que você deve estar pensando agora, por que eu nunca ouvi falar sobre isso? Ah, mas eu sei que você deve estar pensando agora, poxa, isso é muito caro para mim. Eu posso justamente colocar isso dessa forma que eu trouxe aqui para você e ir quebrando essas objeções ao longo do meu copy. E aí, se você for fazer a oferta, eu trouxe uma estrutura bem simples, que basicamente você empilha todas as vantagens, lembra aquela lista do seu produto, ancora o preço, revela o preço, pede para a pessoa comprar, fala da garantia, joga uma escassez e uma urgência grande, mostrando aqueles gatilhos mentais do porquê que a pessoa precisa comprar agora. Depois você retoma a ideia do começo do texto, isso aqui é uma técnica de looping. Então, se eu comecei falando das dores, eu vou terminar das dores. Se eu comecei falando de uma grande revelação, vou terminar falando da grande revelação e peço para a pessoa comprar o produto, faço outra CTA e termino com o CTA 2. Uma estrutura bem simples com esses argumentos que você acabou de aprender aqui de prova, que provavelmente vão fazer você vender bem o seu produto. Tá? Para a gente finalizar a aula aqui de hoje, eu trouxe para você um checklist de tudo que você precisa fazer para que você saia dessa aula agora e tenha os seus primeiros resultados como copywriter. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você faça é que você crie o briefing de um projeto. Se você vai ser um copywriter, precisa ter briefing. Você nunca escreve sem o briefing. Se você escreve, você está fazendo errado e ponto final. Não tem conversa, sem briefing você não escreve, ok? Nesse briefing, você vai focar em criar ali e definir o público-alvo, a persona, focando mais nas dores e desejos daquela determinada persona, de preferência fazendo isso em uma reunião com o especialista, onde você vai perguntar tudo aquilo que eu te ensinei ao longo daquela aula. Porque depois, se você for criar algum agente no chat GPT, tudo, você vai subir isso ali no agente para que ele tenha melhores resultados. Beleza? Segunda parte do briefing, você vai descobrir tudo sobre o produto do cliente. Então, você vai fazer aquelas perguntas sobre os entregáveis, bônus, garantia, o rascunho da oferta, diferenciais. Com base nisso, você vai criar ali a PUV do cliente, diferencial do cliente, a bigadia da campanha que você já aprendeu aqui e a promessa central de vendas. Vai colocar tudo isso num briefing, beleza? Depois, você vai identificar qual é a estratégia de vendas do cliente. Eu vou fazer um lançamento, eu vou fazer uma campanha de tráfego pago, eu vou fazer uma VSL. Qual que é a estratégia? Com base na estratégia, você vai pensar no nível de consciência que você já aprendeu aqui. Se eu estou falando com pessoas que nunca me viram, o que elas são? Totalmente inconscientes ou conscientes apenas do problema, ou apenas da solução. São pessoas mais frias. Então, meus copies vão ser mais indiretos. Essa é a ideia. Vou identificar o nível de consciência. Depois você vai começar a escrever os copies e aqui eu te dou aqui a sugestão do que eu acredito que você deve começar a escrever para que você tenha os melhores resultados. Primeiro, você vai escrever ali uma página de vendas com VSL. Então vai escrever um vídeo de vendas de no mínimo 2.000 palavras. Página de vendas VSL. Depois você vai escrever anúncios para essa página de vendas, tanto em formato de vídeo quanto em formato de imagem. Fazendo isso, pelo menos aí uns 15 dias treinando isso aqui, você já tem tudo o que você precisa para ser um excelente copywriter e começar a prestar esses serviços para outras empresas e faturar ali no mínimo, uns 10 mil reais por mês com essa profissão de copywriter. Lembrando que, caso você queira baixar o PDF dessa aula, ele está disponível lá no nosso grupo do Telegram para que você faça o download e aproveite todo esse conteúdo aqui que eu trouxe para você. Era isso, eu tenho certeza que se você aplicar tudo que eu te mostrei aqui, você vai ter sucesso como copywriter ou aplicando essas técnicas para vender mais, para escalar o seu negócio atual. Agora, se você quer continuar os seus estudos, eu te convido a descer aqui na descrição desse vídeo e conhecer o meu treinamento Copy Kairos, que é o meu treinamento completo de copywriting, onde eu te ensino muito além de tudo que você aprendeu aqui. No vídeo de hoje eu te mostrei apenas a pontinha do iceberg, um pouquinho do que você precisa dominar para que você tenha resultado como copywriter, mas existem inúmeras outras técnicas e estratégias que você precisa aprender para crescer e escalar a sua carreira. É por isso que eu vou deixar aqui na descrição o link do meu treinamento para que você clique, conheça tudo que tem lá dentro e depois tome a decisão se deseja participar ou não. Por outro lado, se você quer continuar aprendendo, o próprio YouTube vai deixar 2 vídeos aqui sugeridos para que você continue os seus estudos aqui dentro da própria plataforma. Eu te vejo no próximo encontro. Até lá!